O que é o trauma? Oi, meu nome é Mariana Esteves, eu sou terapeuta energética espiritual e aqui eu te ajudo a ganhar consciência para ultrapassar os seus traumas e feridas emocionais. Bem-vindos ao quadro Doses de Consciência. No vídeo de hoje nós vamos entender melhor o que é um trauma, o porquê olhar para isso, como identificar se existe ou não um trauma, o que não fazer e o que fazer. Mas primeiro, se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade, autoconhecimento, energias, desenvolvimento pessoal, já se inscreve no canal para você poder receber mais vídeos como esse. Nós tendemos a acreditar que traumas só acontecem a partir de grandes eventos, né? Situações muito traumáticas como acidentes graves, um assalto, uma perda muito significativa na vida ou um abuso, algo muito profundo. Essas são situações realmente com potencial de trauma muito grande, mas não são a única maneira que um trauma acontece. Na verdade, um trauma está muito mais relacionado com a maneira como cada pessoa lida com uma situação, né? A capacidade que a pessoa tem de lidar com uma situação adversa do que com o acontecimento em si. Ou seja, não existe uma medida para um trauma. Uma situação que é traumática para uma pessoa pode não ser para outra e vice-versa. Não existe como comparar uma dor emocional psicológica com a de outra pessoa, né? Um evento, fala, mas olha o que eu passei, isso foi muito mais difícil. É muito relativo porque tem muito mais a ver como cada pessoa tem a capacidade de lidar com o evento do que com a coisa em si. Um trauma, ele vem de um acontecimento que gerou muita dor e muito sofrimento e que a partir de então essa pessoa mudou o comportamento, os pensamentos, as crenças e os sentimentos dela, né, por causa daquele evento. Por exemplo, o rompimento de uma relação pode ser muito dolorosa para alguém e a partir dali ela, de maneira consciente ou não, começa a evitar, sabotar outras relações, a não querer se relacionar mais, né? Então, tendo dificuldades para lidar com o processamento daquele acontecimento, daquele trauma. E para outras pessoas, um rompimento não ser algo traumático, ela dá conta de processar, de lidar com aquela situação e seguir em frente. Não tem a ver com o acontecimento e pode ser traumático ou não essa situação. Um evento traumático, que é essa situação externa, né, esse evento externo que tem o potencial de gerar um trauma, ele tem muito a ver, ele é preenchido com sentimentos muito profundos e muito difíceis. Pode estar permeado por raiva, medo, tristeza muito profunda, nojo, raiva, várias dessas emoções, mas principalmente ele vem carregado de um sentimento de incapacidade de lidar com aquela situação ou de solucionar aquela situação. Quem na vida nunca parou e pensou assim, meu Deus, eu acho que eu não vou suportar isso que está acontecendo comigo? Então, essa situação que gerou esse pensamento é uma situação potencialmente traumática. E acredito que a maioria de nós já passou por algo assim, não é mesmo? Por exemplo, uma criança, ela é totalmente ou parcialmente dependente dos seus cuidadores. Situações que geram nela esse sentimento de incapacidade de lidar com o que está acontecendo são muito mais constantes, né? São muito mais prováveis de acontecer durante a infância, porque, de fato, uma criança ela é dependente emocionalmente dos seus cuidadores. E por isso muitos dos nossos traumas já vêm desde lá da infância, né? Os principais, os mais enraizados, os mais profundos, vêm lá desde essa época. Ah, mas é só porque os nossos cuidadores foram ruins? Não necessariamente, né? Existem várias realidades. De fato, existem infelizmente realidades onde as pessoas foram muito maltratadas na infância, foram, né, negligenciadas de fato, com dores muito profundas em relação a isso. Mas, por exemplo, alguém que foi até bem cuidado, que tinha uma estrutura familiar legal, em algum momento acordou de madrugada, chorou e a mãe não atendeu a necessidade e aquilo gerou uma dor, um incômodo, esse sentimento de incapacidade de lidar tão profundo que pode ter gerado um trauma. Ou seja, né, acontecendo ou não, o fato da pessoa se sentir daquela forma é o suficiente para gerar um trauma. O trauma vem do sentimento emocional e do pensamento relacionado àquela situação
muito profunda e que aí começa a se tornar constante, né? Várias situações podem levar a esse mesmo sentimento, a essa mesma emoção, a esse mesmo pensamento e enraizando cada vez mais o trauma. Por que olhar para isso, afinal? De maneira consciente ou não, né? O impacto que um trauma traz, as crenças que são geradas a partir daquele momento traumático vão impactar a vida e gerar uma repercussão, um sofrimento e uma dor constantes por causa daquela ferida, daquela dor emocional, daquele trauma lá do passado. Podendo aí levar a situações, a quadros de depressão, de ansiedade muito profunda, de pânico, né, de desequilíbrios mentais, emocionais ou de repercussões na vida muito profundas. E como identificar se existiu ou não um trauma? Às vezes é muito claro, é muito consciente, né? Esses eventos traumáticos muito grandes, eles são muito claros de que aquilo foi um trauma, mas nem sempre passamos por algo tão grandioso ainda na vida, né? Então, como identificar, né? Nós vamos primeiro observar as áreas da nossa vida. Existe algum desajuste muito grande, né? Não é pequenos problemas, desafios na nossa vida, mas se existe um desajuste, um desequilíbrio muito grande, um sofrimento muito intenso em alguma área ou constantemente em várias áreas da sua vida, esses são sinais de trauma, né? Por exemplo, uma repetição, situações, sentimento de rejeição muito repetitivos no trabalho, podem vir de um trauma lá da infância, podem ser um sinal de trauma da infância. Dificuldades nas relações, nesse campo afetivo, no campo amoroso, muito profundas, né? Relacionamentos muito desequilibrados, isso pode ser sinal de um trauma ou de outra relação ou da infância. Sentimentos muito recorrentes, né, como sentimento de abandono, de rejeição, de injustiça, medos muito constantes, esses podem ser sinais, né, sintomas de algum trauma que está aí no seu campo, na sua vida. A pior maneira de lidar com o trauma é fingindo que ele não existe, varrendo para debaixo do tapete. Imagina que é a sua casa e que você fica escondendo a sujeira. Em algum momento aquilo vai ter uma repercussão, um mau cheiro vai começar a vir, vai começar a vir bicho e vai começar a afetar a sua vida. O trauma é da mesma forma, a gente esconde aquela dor ali de baixo, né? Finge que não tá ali, mas ela começa a afetar todas as áreas, né? Você começa a ficar infeliz, constantemente ansioso, com uma tristeza cada vez mais profunda, ela tá afetando a sua vida. E a gente não está olhando para a causa principal, não estão solucionando o problema. A gente fica tentando tapar os buracos, solucionar lá fora, né? Solucionar com a situação externa, mas o problema, a questão principal está dentro. E é ali que a gente precisa cuidar disso, para que de fato isso pare de ter essas repercussões, né? Os sintomas na sua vida. E a melhor forma de lidar com o trauma é se conscientizando dele. O primeiro passo, reconhecer e aceitar que existe algo desajustado na minha vida. Às vezes eu não sei de onde vem, qual que é a origem daquela questão, mas eu começo a identificar pelos sintomas. Nossa, isso se repete sempre. Esse sentimento, essa emoção está sempre presente, são sempre constantes na minha vida. Quando você começa a observar isso na sua vida, você já está entrando na sua jornada de autoconhecimento e de cura interior. Porque para transformar qualquer coisa, o primeiro passo é reconhecer. Eu preciso ver que isso está aqui para conseguir lidar com essa situação. E aí a gente começa a tirar isso do inconsciente para trazer para a consciência. Isso é um passo enorme na nossa jornada. E me conta aqui, você já consegue identificar os sinais e sintomas de um trauma aí na sua vida? Se você ainda não consegue identificar, eu te convido a observar cada área da sua vida, se existe uma dor muito profunda, qual sentimento é esse, né? Quais são as situações que mais se repetem e qual sentimento elas te trazem.
Se te ajudar, você pode escrever sobre isso. Facilita para você conseguir observar de uma maneira mais clara, né? Quando a gente escreve, a gente tira da cabeça e consegue olhar aquilo fora de nós. Espero que essa mensagem tenha te ajudado a trazer essa questão um pouco mais para a consciência. Se você assistiu até aqui, gostou desse vídeo, deixe o seu like que você me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Um beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!